Então, pessoal, boa noite. Iniciei aqui a gravação Tô iniciando aqui a nossa gravação, é, dando continuidade ao que a gente fez na aula passada, né? A gente teve a apresentação do curso, vimos, né, a ideia dos sistemas de numeração, né, o decimal, o binário, o hexadecimal e o octal. Vimos como fazer as conversões de base, né? E na aula de hoje a gente vai a gente vai introduzir a ideia de circuitos digitais. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Acredito que hoje a aula vai ser um pouco mais interessante do que a aula passada. Então, estão vendo aqui a minha tela? Então, a partir de agora, eu não vou ter mais acesso ao chat. Então, qualquer coisa, vocês abram aí o áudio de vocês e falem, tá bom? Podem ficar à vontade. Então, pessoal, na aula de hoje, né, a gente vai falar do segundo capítulo do nosso material, que é a introdução aos circuitos lógicos, né? Então, assim como no mundo dos circuitos elétricos, né, que a gente tem, por exemplo, a gente tem no circuito, a gente tem fontes de tensão e corrente para alimentar o circuito, nós temos os resistores, indutores, capacitores, temos os diodos, no caso, né, agora dos circuitos eletrônicos, né, diodo, transistor, amplificador operacional, né, entre outros elementos, né? Isso daqui é no mundo dos circuitos elétricos. Agora, aqui no nosso mundo, né, dos sistemas digitais, o que vai fazer parte, né, de um circuito digital, né? O elemento principal que vai aparecer lá são as portas lógicas. A porta lógica, ela é basicamente um circuito integrado, né? A gente conhece pela sigla CI, né, circuito integrado. Eles podem ser no formato retangular, né? Eles têm aqui o número de série deles, né, para identificar um modelo. Eles costumam ter um chanfro aqui na frente, né, para marcar, e tem vários pins, né, para as ligações. Tem também circuito integrado na forma quadrada, né? E dentro deles existe um material semicondutor, né, dopado, silício normalmente, né? O germânio já não chega a ser usado tanto, né, para circuitos eletrônicos, né? Até eu contar uma historinha rápida aqui, o meu professor de laboratório contou numa aula sobre transistores, que é um dos componentes presentes aqui nessas portas lógicas, né, quando a gente constrói elas. Ele contou para a gente estava fazendo uma experiência para ver a influência da temperatura no elemento, e aí ele estava contando quando ele era garoto, que ele saía de carro com o pai, isso lá em São Paulo, e deixava lá o rádio sintonizado numa determinada estação. Aí quando voltava para o carro, depois aí de algum tempo o carro ardendo no sol, ligava o rádio de novo, estava numa outra estação.
né? Sei lá, ele tinha deixado lá sintonizado na estação 101 MHz, por exemplo, aí voltou lá, estava na 95, por exemplo, MHz. Isso acontecia porque o semicondutor utilizado era o germânio. Acho que essa é a simbologia para ele. E o germânio, ele é muito sensível à variação de temperatura. Então, a faixa de valores do circuito, do elemento, né, do elemento do circuito montado com germânio, por ele ser muito sensível à temperatura, mudava toda a característica do circuito. E aí, quando você ligava o rádio do carro de novo, estava numa estação totalmente diferente. Com a vinda do silício, ele também é sensível, né, à temperatura, só que muito menos do que o germânio. Então, para você ter alguma alteração no comportamento do circuito, precisa ser uma variação muito brusca, né, muito forte na temperatura, para dar algum efeito. E agora, né, com os avanços aí da tecnologia, a gente está tendo o grafeno, né, um novo, já há algum tempo, né, ele vem sendo estudado. Talvez logo aí a gente tenha o mundo da eletrônica tomado aí pelos semicondutores à base de grafeno, né? Mas isso aqui era só uma historinha, né, só para falar um pouco, né, dos semicondutores, né, que esse daqui está presente, né, o transistor aqui dentro, né, tem uma pastilha aqui dentro, né, uma pastilha semicondutora, e aí todo o circuito montado lá dentro, né. Alguém já tinha, para quem não tinha feito curso técnico nem nada do tipo, dessas coisas aqui que eu estou falando? Bom, então, vamos dar início, então, aqui, né, a nossa aula oficialmente. Então, a gente vai começar falando aqui de portas lógicas e tabela verdade ou da verdade, né? As duas nomenclaturas estão certas. Então, esses circuitos integrados, eles são construídos usando, você pode fazer, né, usando transistor de junção bipolar, que ele chama, né? O TJB ou TBJ também é usado, e a cara dele tem de dois tipos, né? Antes disso, antes de falar especificamente do transistor, é importante falar um pouquinho de eletrônica analógica aqui com vocês, tá? Vamos aproveitar o momento. O diodo, que é o mais básico deles, ele tem essa simbologia aqui, né? Um triângulo. E ele, como eu acabei de falar, né? Ele é montado numa base de silício. Um lado dele é dopado com um elemento químico para ele estar mais negativo, o outro lado ele é dopado com elemento para ser mais positivo, vamos dizer assim. E aí, dentro dele, ele vai ter lá o lado dele que é negativo, o lado que é positivo. Aí tem essa região aqui, que é chamada de camada de depressão, zona de depressão. E aí, né, a gente aplica uma tensão aqui entre os terminais dele, e por conta do diodo ser construído à base de silício, ele tem uma tensão mínima para os elétrons ser colocados em condução, que é de 0,7 volts. Para o silício, quando era de germânio, era de 0,3 volts. Tá? E aí o que acontecia? Os elétrons que estavam do lado mais negativo, eles começavam a entrar em condução, né? Eles passavam por essa camada de depressão, né? Eles eram ejetados
para o lado positivo, e aí eles começavam a entrar em condução e os elétrons, então, percorriam todo o circuito, né? Para o caso da dopagem usando silício, a tensão mínima era 0,7, um germânio 0,3, era o suficiente para deixar o circuito conduzindo. Um outro elemento importante, né, que eu tinha começado a falar, o transistor de junção bipolar, né, o TJB ou TBJ, ele tem de dois tipos, o NPN e o PNP. O que vai diferenciar um do outro só é o desenho, né? Nesse caso, o desenho é feito dessa forma. Aqui é chamado de base, aqui é chamado de coletor, e aqui é chamado de emissor. Nesse outro caso, aqui também é a base, o emissor ele está aqui, o coletor ele está aqui. É a única diferença. E o que precisa saber é que a corrente do emissor ela é a corrente do coletor mais a corrente da base. Tá? Eu não vou ficar entrando aqui nos pormenores, né, porque não é o nosso objetivo aqui. Eu só estou explicando o que é, né, o elemento, porque ele vai ser útil para a gente daqui a pouco. Tá? Então, tanto o diodo quanto o transistor, eles são, a gente costuma chamá-los de chaves eletrônicas, que eles têm dois estados de funcionamento. O estado de corte, que é quando a chave está aberta, e o estado de saturação, o estado de condução, que é quando a gente considera que a chave está fechada, né? Então, basicamente, essa é a ideia, né? Para construir, né, essas portas lógicas, depois eu vou usar com vocês esse daqui, tá? O NPN, a gente vai fazer simulação aqui, vai ser algo interessante. Espero que vocês gostem. Então, até aqui tudo tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, dá continuidade aqui então. Então, a gente vai começar aqui estudando a porta inversora, ou porta NOT, ou em português a porta não. Essa porta, ela tem como objetivo inverter o sinal de entrada para saída. Então, se você está entrando com nível lógico 0, vai sair nível lógico 1. Se você está entrando com nível lógico 1, vai sair nível lógico 0. Essa é a ideia dessa porta. Então, o diagrama esquemático dessa porta é esse desenho aqui, tá? Então, se a gente está entrando com nível lógico A qualquer, a saída X vai ser dada pelo nível lógico A barrado, né? Então, esse é o símbolo quando a gente está dizendo que alguma coisa está sendo negada no circuito lógico. A gente colocar uma barra em cima da variável em questão, da variável lógica. A sua tabela verdade, ela é construída dessa forma, né? Como eu tinha acabado de mencionar. Se está entrando 0, sai 1. Se está entrando 1, sai 0. E aí, eu devia ter falado isso no começo, mas isso tudo que a gente vai ver na aula de hoje está conectado com uma parte da matéria de fundamentos da matemática elementar, que vocês viram lá no começo do curso, né? Vocês se lembram de ter visto tabela verdade lá em fundamentos? Só que ao invés de falar em nível lógico, vocês usavam verdadeiro e falso, né? Lá vocês não faziam assim, está entrando verdade, a negação disso é o falso,
Se está como falso, a negação disso é a verdade. E usavam um conectivo lógico que era o til. Vocês se lembram disso? Vocês estão aí, pessoal? Então, pessoal, como eu falei, eu não tenho acesso ao chat, eu não consigo ver. Eu preciso que vocês me respondam, tá? Podem abrir o áudio e dizer sim ou não, tá bom? Senão eu fico achando que não tem ninguém aí, tá bom? Então, isso daqui é o que vocês viram lá em fundamentos, né? Eu até coloquei aqui, né, o conectivo lógico que vocês viam lá, que era usava o símbolo til, né, para falar da negação. E aí, como que isso se conecta com o que a gente está fazendo agora, né? Então, é, no lugar do conectivo lógico falso, né, da letra, né, da ideia do falso, a gente usa o nível lógico zero. No lugar da verdade, a gente usa o nível lógico um, nível lógico alto, né? Então, essa é o que seria a ideia da porta lógica não, né? Então, o desenho dela é feito assim, né? Esse é o desenho dela. Então, aqui, pessoal, a gente tem um circuito eletrônico que emula o comportamento da, da porta não, tá certo? Lembrem-se, lá na aula passada, que eu comentei com vocês que existem duas tecnologias, né? Tinha a CMOS e a TTL. O que mudava era a tensão de entrada de cada uma. Para essa daqui era 3 volts e para essa daqui 5. Na aula, a gente vai utilizar a ideia da tecnologia TTL, né, que é o que nós temos aqui, tá bom? Então, o que que esse circuito, ele, como eu falei, né, ele emula o comportamento da porta lógica não, tá certo? E aí, a gente vai considerar que essa tensão VA é alguma coisa desse tipo aqui, tá? Aqui é o 0 volt e aqui é o 5 volt, tá bom? Então, enquanto a entrada aqui for 0 volt, eu tinha esquecido de falar de uma coisa importante do transistor. Aqui é aquele que eu tinha comentado com vocês, né, no NPN, né, aqui é a base, aqui é o coletor e aqui é o que nós chamamos de emissor. Entre a base e o emissor, a gente chama em eletrônica isso daqui de diodo base emissor, né? Então, a gente necessita que haja uma tensão de zero, de no mínimo, né, zero, teoricamente, 0,7 volts entre a base e o emissor, para que haja a polarização do transistor, né? Daí é um linguajar mais de eletrônica, né? Não, a gente não precisa entrar nesses detalhes aqui, mas que é o suficiente para o transistor entrar no seu estado de condução, tá bom? Então, a gente tendo a situação de que, deixa eu só apagar isso aqui, a gente tendo então
uma tensão de 0 volt aqui na entrada, não vai ter passagem de corrente aqui, o transistor ele vai se comportar como se fosse uma chave aberta. Se comportando como uma chave aberta, a tensão que essa saída VO de T vai experimentar vai ser exatamente 5 volts. Tudo bem? Agora, se na entrada a gente tiver os 5 volts, vai haver a polarização do transistor, ele vai se comportar como uma chave fechada, então é como se a gente fechasse isso daqui, e a tensão que a saída VO vai experimentar vai ser a tensão de 0 volt, que é o terra. Então vejam, quando eu estou em nível lógico baixo aqui na entrada, a minha saída vai dar um nível lógico alto. Agora, se na entrada eu estiver com nível lógico alto, a minha saída vai experimentar o nível lógico baixo. Que é exatamente o que a gente falou agora há pouco, né? Então, vamos ver aqui a simulação desse cara. Então, aqui a gente tem o multisim, tá bom? Aqui, deixa eu fazer uma coisa. Nós temos aqui o circuito, né, tá desenhado lá no material, né? Eu coloquei aqui uma fonte de entrada, uma onda quadrada, que ela vai de 0 a 5 volts, tá bom? A frequência dela é de 1 kHz. Coloquei essa resistência na base de 470 mil ohms. Esse resistor de 10 kΩ conectado ao coletor do transistor. O emissor está direto no terra e uma tensão de mais 5 volts entre o coletor e o emissor, tá bom? Esse cara daqui é um osciloscópio, tá? Que é esse cara daqui, tá bom? Esse daqui é um osciloscópio Tektronix, tá? Para quem nunca viu um osciloscópio na vida, o da Tektronix tem exatamente essa cara, tá bom? Ele é exatamente assim, tá bom? Então, isso daqui é exatamente, ele mostra para a gente exatamente um laboratório virtual, né? Como se a gente tivesse fazendo isso de verdade. Então, pessoal, aqui em amarelo, a gente está tendo, deixa eu parar aqui a simulação. Isso, agora sim. Em amarelo, a gente está tendo o sinal de entrada, e na saída, a gente está tendo, em azul, né, o sinal de saída, o VO de T. Então, deixa eu só vir aqui em Measure, e ficar, aí vocês vão ver que o que de fato está acontecendo. Então, aqui no canal 1, tensão máxima está de 5 volts. No canal 2 também, né, a gente está tendo 5 volts, né, eu até vou botar de novo aqui para rodar. Então, vejam aqui, eu coloquei um ciclo de trabalho aqui, deixa eu ver se eu coloco ele de 50%, daí fica mais fácil para vocês verem aqui. Então, olha só, ele está, metade do ciclo do sinal ele está em 5 volts, a outra metade ele está em 0. Aí olhem só que bacana. Vocês estão conseguindo enxergar bem aqui a forma de onda? Vamos sim. Então olha só. Aqui na entrada, vamos Professor, dá pegar... para aumentar um pouquinho aí? Então, o do osciloscópio,
Infelizmente não dá. Ah, não, dá Deixa para aumentar aqui pela tela, aqui, da lupa dá. Valeu. para vocês dar aí, porque eu só consigo aumentar a tela de trás do circuito. Do osciloscópio, infelizmente, eu não tenho como. Então, olhem só, enquanto ele está aqui no 5 volts na entrada, ele está no 0 volt na saída. Quando ele está no 0 volt na entrada, ele vai estar nos 5 volts na saída, mostrando exatamente que ele está fazendo a operação de negação, né? Eu estou entrando com nível lógico alto na entrada, estou tendo nível lógico baixo na saída e vice-versa, tá bom? Agora, aqui no outro lado, a gente tem a porta lógica de negação, né? E deixa eu só mudar aqui também o ciclo de trabalho. Eu vou inverter aqui, eu vou deixar com 40%. Aí, olha só, ele está 40% do tempo ele vai estar em nível lógico baixo e 40% em nível alto. Então, olha só de novo. Enquanto ele está no nível lógico alto, na entrada, nível lógico baixo na saída. Nível lógico baixo na entrada, nível lógico alto na saída. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu acho que vai ficar interessante para vocês. Eu devia ter feito isso antes. Vamos colocar isso daqui aqui. Eu vou pegar aqui um diodo, uma lampadinha. Ah, não, é aqui, analógico. Diodos. Vou pegar aqui um diodo. Quer dizer, um LED, né, na verdade, não é diodo. Deixa eu desconectar o osciloscópio aqui. Vou desconectar isso daqui também. Esse cara daqui, ele vai mostrar para a gente nível lógico. Então, olha só. Enquanto na entrada está nível lógico 1, o LED está apagado. Quando a gente coloca nível lógico baixo na entrada, o LED acende. Bacana, né? A gente vê que, de fato, né, está ocorrendo a negação do sinal. Né? Voltamos para o nível lógico alto, apagou. Nível lógico baixo, o LED acendeu. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Professor, Oi. no caso, quando ele detecta o sinal, é como se ele fechasse um curto para ele interromper a carga? Você fala nesse circuito aqui? Isso, quando ele detecta acima dos 5 volts, ele para de passar, né? Ele abre É isso. É o como se essa GND. chave ele abrisse e dá. Quer dizer, a chave fecha, né? Quando chega aqui os 5 volts, a chave fecha, e aí o que ele vai ler aqui na saída é o zero. Né? Até se vocês quiserem, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou falando os valores aqui nesse probe. Deixa eu até inverter aqui. Vamos só colocar tensão aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ah, dá para aumentar o tamanho da letra. Vou colocar aqui 15.
Vamos ver se ele vai mostrar. Vai pedir para ele colocar. Ah, ali no salvo. Aqui com 16. Ok. Tá dando para vocês enxergarem bem essa caixinha amarela aqui? Sim. Sim? Então, olha só. O que está acontecendo? Deixa eu até colocar o osciloscópio aqui, ó. Mas não vai ajudar em muita coisa. Mas é o que ele tá vendo. Quando aqui tá no 0 volt, aqui vai estar em 5. Quando aqui tá no 5, aqui vai estar quase no 0, né? Que seria essa parte aqui, né? Seria mais ou menos. Melhor ainda. Devia ter feito a mesma coisa aqui na frente, ó. Daí fica fácil de entender. Ó, estão acompanhando? As transições, elas são um pouquinho lentas, né, daqui para cá, mas a ideia é, quando aqui está alto, aqui vai estar baixo, quando aqui estiver baixo, ele vai estar alto. Tudo bem? Sim, ficou Ajudou? bem. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Só confirmar que o seu pus. Tá gravando. Não tinha mais certeza se eu tinha posto para gravar ou não. Então, pessoal, aqui está uma descrição, né, do que eu mencionei, né, do que está acontecendo, né, com o circuito, né, com a operação dele. Agora, a gente vai ver a segunda porta lógica, que na verdade são 3 portas lógicas importantes, e as demais, elas são uma construção, né, com essas outras 3 importantes, tá bom? Então, a segunda importante é essa daqui, que chama porta ou porta OR em inglês, tá bom? Essa porta lógica, ela necessita de 2 entradas, e ela vai operacionalizar esses 2 sinais de entrada. Ela vai fazer uma soma, né, dessas 2 entradas, e vai jogar lá na saída do circuito, né, na saída X. E aí, a sua tabela verdade, ela é dada dessa forma, né? Quando as 2 entradas estão em nível lógico baixo, a saída também estará em nível baixo. Quando uma das 2 estiver no baixo e a outra no alto, a saída vai estar em nível alto. E quando as 2 estiverem em nível alto, a saída também estará em nível alto. Então, na porta lógica OR, o único jeito da saída ser 0, né, da saída, o nível lógico da saída for baixo, é se as 2 entradas estiverem em nível baixo. É o único jeito disso acontecer, tá bom? Prestem bem atenção aqui no desenho dela, né? A gente tem curvado aqui, tem essa parte reta, e depois tem essa parte mais bicuda aqui, tá bom? Esse é o desenho dela. Conectando lá com a disciplina de fundamentos que vocês tiveram, ela se assemelha ao conectivo lógico disjunção, né? Que era assim, que vocês usavam a letra V, né? Ou o acento circunflexo de ponta cabeça, tá bom? Aí, lá, qual que era a diferença? Vocês tinham que falsidade, falso, disjunção falso, resultava em falso,
falso, disjunção verdadeiro dava verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Tá bom? Essa é a diferença do que vocês viram lá para o que a gente está fazendo aqui. Né? É fazer essa comparação de ideias. Né? O que lá era falso, aqui para a gente é zero. O que lá era verdadeiro, aqui é nível lógico 1. Tá? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? A Sim, no construção da caso, então, tabela? sempre que em uma das entradas tiver corrente, na saída vai ter corrente também. Que você tiver nível lógico de tensão, né? Se você tiver 0 volt na entrada, nas duas vai estar 0 volt na saída. Se você tiver 0 volt em uma e 5 na outra, ou 5 em uma e 0 na outra, vai dar 5 na saída. Se você tiver 5 volts nas duas entradas, você vai ter 5 volts na saída. Essa é a ideia. Tudo bem? Sim, Beleza? Então, vamos lá. Esse daqui é o circuito eletrônico que emula o comportamento da porta lógica OR. Né? Vejam que é algo bem mais sofisticado do que o anterior, tá? Mas a ideia é similar, tá bom? Quando aqui tiver nível lógico, tiver um nível 0 de tensão, aqui vai acontecer o quê? O mesmo que antes. Vai ser uma porta, vai ser um circuito aberto, e aqui também. Né? Se aqui tiver 0, dos dois lados, aqui vai estar aberto, aqui vai estar aberto, aqui não vai ter nada. Aqui não tendo nada, a tensão que ele vai experimentar aqui vai ser 0. Né? Porque daqui não está vindo nada. Agora, se aqui tiver 0 e aqui estiver com 5, esse lado vai estar em corte, ele vai estar, a chave vai estar fechada, vai estar saturado. Aí a tensão que vai estar aqui vai ser de 0 volt, nesse caso. 0 volt aqui vai acontecer o mesmo lá da outra vez, né, na porta lógica na inversora. E aí a tensão que vai estar aqui vai ser exatamente os 5 volts. Agora, quando aqui for 0 e aqui for 5, esse transistor vai estar fechado, vai acontecer a mesma ideia do anterior. E aí a gente vai ter 5 volts aqui na saída. Agora, quando os dois estiverem em 5, tanto esse quanto esse vai estar fechado, vai estar 0 aqui e vai estar os 5 volts aqui. Tudo bem? Vamos ver aqui, então, a simulação deles. A porta ou aqui, ó. Esse daqui é o circuito montado, né? Ele ocupa bastante espaço, mas é o mesmo que está lá descrito, eu montei aqui, tá bom? Então, deixa eu só ver o ciclo de trabalho que eu coloquei aqui. Coloquei em 75%, eu vou colocar 50% para ambos. Ele vai ficar ao mesmo tempo fechado e aberto. Então, turma, vamos parar aqui a simulação. Deixa eu parar de um jeito. Ah, ficou mais fácil aqui. Então, ó, aqui em amarelo é a forma de onda da entrada.
Em azul é a segunda forma de onda, a forma de onda da entrada 2. E aqui nesse rosado é a forma de onda da saída, tá bom? Então, vejam, quando as duas entradas estão em nível lógico zero, em nível lógico baixo, a saída também está em nível lógico baixo. Quando a primeira entrada. Ah, desculpa. Eu, do jeito que eu tinha feito antes é o que estava. Tinha me esquecido de um detalhe. Para os dois poderem. Para a gente poder ver certinho quando um uma entrada está no nível alto, a outra está no baixo, o tempo de aberto e fechado de cada entrada tem que ser diferente, para a gente poder ver certinho. Ó, então, ó, enquanto ó, a primeira entrada está no nível baixo e a segunda também, a saída está em nível baixo. Quando a nossa entrada, a primeira entrada está no nível lógico alto e a outra entrada está no nível lógico baixo, a saída está no nível alto. Então, prestando aqui atenção, ó, eu estou bem aqui com o mouse aqui, ó. É desse ponto daqui até essa entrada está alta, essa entrada vai estar baixa. E a saída está alta. Agora, quando essa entrada daqui, a de baixo está no nível lógico alto e a outra está no baixo, aqui também vai estar no nível lógico alto. E aí, quando as duas estão no baixo, a saída também vai estar. Tudo bem? Vou até mudar um pouquinho, acho que eu vou por 50% aqui na outra. Esqueci de interromper aqui. Fica mais fácil para vocês enxergarem. Olha só, quando essa daqui tá no baixo, essa daqui no alto. Belezinha? Agora, vamos ver com a... Ah, deixa eu fazer o mesmo que eu fiz antes, usando aqui o probe. Ah, eu nem precisava, era só copiar ele aqui. Por ele aqui, por um outro. Vai aqui e o outro aqui. Pronto, ó. Fica fácil. Dá para acompanhar um pouco, né? Quando aqui está alto, aqui também, aqui vai estar alto e vice-versa. Muito bem. Então agora vamos ver aqui com a porta como o circuito integrado da porta lógica. Né? Se a gente usar o mesmo princípio aqui, né? A gente vê a mesma forma de onda, né, que a gente tinha visto antes. Eu vou aproveitar aqui o...
Deixa eu pegar aqui o LED. Vai ficar mais fácil para vocês verem também. Na faculdade a gente costumava brincar que o melhor jeito de você deixar um engenheiro eletrônico feliz era fazer os LEDs piscarem. É claro que o pessoal ficava meio pé da vida, né, quando a gente fazia essa brincadeira, mas era uma verdade. É uma verdade, né? Muito bem. Vamos colocar aqui. Então, pessoal, estão aqui as duas entradas. Vamos deixar as duas em nível lógico baixo. Então, como era de se esperar, as duas entradas no nível baixo, a saída está no baixo. A segunda entrada no nível alto e a primeira no baixo, nível lógico alto na saída. A segunda no nível baixo, a primeira no nível alto, saída no nível alto. As duas no nível alto, saída também no nível alto. Tudo bem? Sim. Bom, alguém quer que explique melhor alguma passagem aqui? Tá tranquilo? Essa última explicação aí deu para entender bem. Deu? Então, beleza. Qualquer coisa, pessoal, podem interromper, tá? Fiquem à vontade. E, pessoal, seria um desenho, uma imagem de um CI de porta lógica ou, tá certo? E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, a título de curiosidade. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Mas não tá dando para dar zoom aqui. Bom, vocês estão conseguindo enxergar bem aqui o desenho? Sim. Sim? Então, pessoal, esse daqui é um desenho interno de como é o circuito integrado por dentro de uma porta lógica ou, tá bom? Ele normalmente vem com 14 pinos, tá bom? 7 de um lado, 7 pinos do outro, sendo que um dos pinos é o mais VCC, né, a tensão de entrada, um outro pino é o ground, né, o terra, e os 12 pinos restantes, eles vão ser usados da seguinte forma. Vão ser divididos entre 4 portas, né, nesse exemplo aqui, né, nesse componente, é feito dessa forma, né? São 2 pinos reservados para entrada e um pino reservado para saída, totalizando 3 por porta. Se são 4 portas lá dentro, dá os 12 pinos restantes. Então, se porventura você tiver um circuito que você tem 3 entradas, por exemplo, você pode, por exemplo, você usa, sei lá, essas duas aqui, aí essa saída você usa como entrada para a segunda porta e alimenta aqui a terceira entrada.
e aí esse cara daqui vai te dar a saída final, né? Pensando que são 3 entradas, tá? Se for 4 entradas, aí você usa a mesma ideia, jogando numa terceira porta lógica para fazer a quarta entrada, tá bom? Normalmente é assim que se trabalha, né? A mesma ideia, né, para a porta não, na porta de negação, né? Obviamente vai ter menos pinos, né, no circuito integrado, mas a ideia é bem parecida, tá bom? No datasheet do componente, vem descrito, né, o que é cada um dos pinos, tá bom? Então, no caso aqui, se a gente estiver pensando nesse daqui, aqui, por exemplo, opa, aqui, por exemplo, poderia ser o pino do mais VCC, aqui atrás estaria o pino do ground, e aí os demais pinos aí distribuídos para alimentar cada uma das portas. Bom, a terceira porta importante é a porta END, ou porta E, tá bom? Essa porta também possui 2 entradas, né? Estou chamando de entradas A e B. Se quiserem dar outros nomes, né, não tem problema nenhum. E a saída, ela é dada como um produto dessas 2 entradas, né? E é apresentado dessa forma. Alguns escrevem como A.B, por exemplo. Mas eu prefiro fazer assim, como escrever só como AB a saída da porta I. A tabela, o desenho esquemático dela é dado dessa forma, tá bom? As entradas A e B e a sua saída. A sua tabela verdade é dada dessa forma. Então, se as entradas estiverem em nível lógico baixo, a saída também estará no baixo. Se uma das entradas estiver no nível baixo e a outra no nível alto, a saída vai ser nível lógico baixo. E se as duas forem nível alto, a saída vai ser nível alto também. Então, no caso da porta E, o único jeito da saída estar em nível lógico alto é se ambas as entradas estiverem no nível lógico alto. Tá? Qualquer outra situação, o circuito vai apresentar o nível lógico baixo na saída. Tá bom? Essa porta, ela se assemelha ao conectivo lógico conjunção, né, cujo símbolo era o acento, como se fosse o acento circunflexo, né, ou a letra V invertida, tá bom? E aí lá a gente tinha F conjunção F dava F, F com V dava F, V com F dava F, e V com V dava V. Tá bom? Então aqui, né, a mesma ideia, né, no lugar do, do, da, do falso é nível lógico 0, no lugar do verdadeiro nível lógico 1. Tá bom? Vocês se lembram desses conectivos lógicos? Lá das aulas de fundamentos? Sim. Sim. Então, pessoal, aqui a gente tem um circuito que emula o comportamento dessa porta, né? O circuito com duas entradas. E aqui a gente tem a nossa saída. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o zoom. Fica mais fácil de ver aqui.
Então, quando aqui estiver em 0 e aqui também estiver em 0, essa porta, esse transistor, perdão, ele vai estar em corte, esse daqui também vai estar em corte. Então, não vai ter nada aqui, então a tensão que vai ser vista aqui é 0. Se esse tiver no 0, esse daqui no 5, esse daqui, esse transistor, ele vai estar fechado, né? Vai ser visto como um curto-circuito, vai estar com tensão 0 aqui. Só que como aqui está em 0 volt, esse transistor vai continuar em corte. Então, vamos continuar vendo 0 volt aqui. Agora, essa entrada estando em 0, essa em 5, vai acontecer a mesma coisa. Esse transistor vai estar fechado, esse daqui vai estar em aberto, vai acontecer os mesmos fenômenos e aqui vai estar em 0. Agora, quando as duas entradas estiverem em 5 volts, tanto esse transistor quanto esse vão estar fechados, a tensão aqui vai ser 0 volt, e daí esse transistor vai se comportar como na porta inversora. E aí a gente vai experimentar aqui os 5 volts. Os 5 volts na saída. Tudo bem? Simulando, né, esse circuito, a gente tem aqui a porta E. Está meio bagunçado aqui, mas a gente vai ver um de cada vez aqui, não vamos misturar as coisas. Aqui, deixa eu só aumentar aqui o tamanho das letras. Que ele não... Muito bem, então vamos rodar aqui. Só... Olhem só. Então, mais uma vez, né, o amarelo é a primeira entrada, o azul a segunda e o rosado a saída. Então, quando as duas entradas estão em nível lógico baixo, a saída está no baixo. Quando uma delas está no nível baixo e a outra no alto, a saída dá baixo. E quando as duas estão no nível lógico alto, a saída está em nível alto. Tá? Vamos só fazer um teste aqui, para vocês verem o que acontece se eu colocar aqui as entradas como 3 volts. Ó, a entrada ela está acontecendo em 5 volts, só que a saída ela está dando no máximo ali na casa dos 3. Ó, vocês estão vendo? Então, por isso que é importante, né, tá tudo certinho, né?
a tecnologia certa, alimentar com a tensão correta. Né? Muito bem. Uma no alto, outra no baixo, as duas no baixo, as duas no alto. Se eu diminuir aqui a frequência, daí dá para ver melhor. Devia ter feito isso antes. Vamos colocar em 100 Hz aqui. Colocar em 100 Hz aqui também. Daí fica fácil para acompanhar a entrada e a saída. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar esses dois aqui. Esse cara aqui, este aqui, e vamos pegar aqui o LED. Tem que entrar na chamada. Então aqui, estamos aterrando aqui. Então vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, ó, as duas entradas em nível lógico baixo, o LED está apagado. Uma no nível lógico baixo, a outra no alto, o LED continua apagado. Né? Uma no alto, outra no baixo, o LED continua apagado. As duas no alto, o LED acende. Tudo bem, pessoal? Legal, né? Alguma Legal. dúvida aqui? Por enquanto tá tranquilo, professor. Beleza, então. Então, pessoal, bom, aqui está a descrição, né, de tudo que eu falei, né, do comportamento dos transistores. Agora, a gente vai ver as outras portas, né, os outros tipos, né, que são combinações dessas que a gente acabou de ver. Então, a primeira é chamada de porta NOR, ou porta não ou, tá certo? Ela é basicamente a porta ou com uma porta NOT na saída. Então, né, o desenho que a gente viu agora há pouco da porta ou era alguma coisa nesse tipo, desse jeito aqui, com entradas A e B. E aí a saída dela está passando por uma porta NOT. Aqui é A mais B. Como isso está passando por uma porta inversora, a saída é A mais B barrado. Que é exatamente o que está descrito aqui. Né? E aí, a sua tabela verdade, perdão, ela está descrita aqui na tabela 2.4, né? Lembrando que, no caso da porta ou, né, vamos acrescentar uma coluna aqui, né, essa aqui
essa coluna A mais B. Então, A ou B resulta em 0, é 0 ou 1 resulta em 1, 1 ou 0 resulta em 1, 1 ou 1 resulta em 1. Então vejam que, de fato, a tabela, a porta lógica não ou porta NOR, ela realmente está barrando a saída da porta ou. Né? Então, na porta ou, aqui seria 0, na NOR é 1, nas demais é 1, aqui é tudo 0. Então, no caso da porta NOR, o único jeito da gente ter nível lógico 1 na saída é se as duas entradas estiverem em nível lógico baixo, porém 0. Esse é o único jeito da gente ter o nível lógico 1 na saída, né? E para todas as outras formas de entrada, o nível lógico vai ser 0. Pela tabela verdade, a gente verifica que o A mais B barrado ele pode ser revisto como isso daqui, né? A barra e B barra, né? Olhem só, deixa eu apagar isso daqui, ó. Olhem só. Uma coisa que é comum, né, a gente fazer é quando era a porta E, né, então quando a gente tinha a B, aqui tudo era 0, né? O único jeito de ter 1 era quando as duas entradas eram um nível lógico inteiro, não um nível lógico alto, perdão. Então, isso daqui, né, essa igualdade que eu apresentei aqui para vocês, ela vai ficar clara na próxima aula, né, quando a gente falar da álgebra booleana, que isso daqui é um dos dois teoremas de De Morgan, né, que vocês também viram lá na aula, na disciplina de fundamentos da matemática, né? Vocês viram lá os teoremas de De Morgan e outras coisas lá. Então, eu até reescrevi, né, as tabelas aqui. Então, a tabela verdade da porta NOR é essa coluna daqui, né? Aí, se a gente quiser olhar o A barrado e o B barrado, o que vai acontecer? Vamos fazer assim, ó. Aqui é a coluna do A barrado, aqui é a coluna do B barrado. O que vai acontecer aqui? Se aqui é 0, o A barrado é 1, aqui vai dar 1, aqui é 0, aqui é 0. No caso do B barrado, vai dar, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0. Aí, aqui a coluna seria, digamos, a gente passando essas duas entradas por uma porta E, o único jeito de dar 1 lá na porta E não era as duas entradas serem 1? Olha só, olha que legal, que bonito. 1 e 1 dá 1, 1, 1 e 0. Opa, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo aqui, peraí. Então,
aqui é o A barra, aqui é o B barra. Vai ficar 1, 1, 0 e 0. Aqui é 0. Quer dizer, aqui é 1, perdão. Aqui é 1. Aqui é 0. Aqui é 1. Aqui é 0. Isso, agora sim. Agora tá certo. Então, ó. Aqui, ó. 1 e 1 dá 1. 1 e 0 dá 0. 0 e 1 dá 0. 0 e 0 dá 0. Ok? Todo mundo acompanhou o que eu fiz aqui ou precisa que refaça? Acho que eu fiquei com um pouco de dúvida. Então vamos fazer de novo. Eu vou fazer aqui lá no meu outro editor lá. Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso daqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Ah, não vai adiantar. Eu pensei. Então, ó. Eu vou abiscar aqui, ó. Então, aqui, ó, é A. Aqui é B. Aqui é A barrado. Aqui é B barrado. Aqui é A mais B. A mais B barrado. E aqui é A barrado e B barrado. Então, olha só. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 1 e 1. Então, o A barrado vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. B barrado, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. A ou B. 0 ou 0 dá 0. 0 ou 1 dá 1. 1 ou 0 dá 1. 1 ou 1 dá 1. Beleza até aqui? Sim. Sim. Então agora, nessa coluna aqui, a gente vai barrar o que foi feito aqui. Então aqui vai ser 1, as três outras é 0. Certo? Eu simplesmente neguei o que aconteceu aqui. Se aqui era nível lógico baixo, aqui é alto. Se aqui é alto, aqui é baixo. Simples assim. Agora, na última coluna, a gente vai fazer a operação lógica E entre o A barrado com o B barrado. Então, é 1 e 1 vai dar 1. 1 e 0 vai dar 0. 0 e 1 vai dar 1. Vai dar 0, perdão. 0 e 0 dá 0. Então, vejam que, de fato, essas duas operações elas são iguais. Você negar A mais B é a mesma coisa que você pegar o A barrado e o B barrado. Tranquilo? Ficou mais claro? Agora sim, professor. Beleza? Então, ali é a ideia da porta NOR. Agora, a gente vai ver a porta NAND, ou porta não E, né, que é negar
a saída, né, da porta E. O diagrama, né, o desenho dela é esse daqui, né? E a sua tabela verdade é essa, né? Lembrando que a tabela verdade da porta E, né, o 0 e 0 vai dar 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0 dá 0, 1 e 1 dá 1. Essa coluna é negando essa coluna daqui. Então, negar 0 é 1, né? Negar 1 é 0. Tudo bem? E aí, só pôr aqui para carregar, pessoal. Só um minuto. Então, se a gente prestar bem atenção nessa tabela aqui, negar A e B é a mesma coisa que negar A mais o B negado, né? Que é a outra, que é o outro teorema de De Morgan, né? Esse daqui é o segundo e último teorema de De Morgan, que é negar isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? E aqui a tabela verdade mostrando para gente que, que de fato é isso. Aí, como sugestão, né, de dever de casa, vocês podem fazer isso daqui para para esse caso aqui, né? Se vocês quiserem para treinar, tá bom? A outra porta que existe é a porta XOR, ou porta ou exclusiva, ou porta XOR, se for falar em inglês, tá? É o desenho da porta ou com mais com esse curvado aqui, tá bom? O símbolo da operação XOR é esse mais dentro de um círculo, tá bom? A sua tabela verdade é essa daqui, tá bom? A XOR 0, XOR 0 vai dar 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1 e 1 com 1 dá 0. Então, o único jeito da saída estar em nível lógico alto é se uma entrada estiver no nível lógico baixo e a outra no alto, né? E aí, uma coisa que é comum da gente fazer quando a gente está de frente aqui para a tabela verdade, é a gente escrever os produtos entre as variáveis olhando para os elementos da saída que estão em nível lógico alto. Os que estão em nível lógico alto são esses dois aqui, né? E aí, quando o, o elemento ele tem nível lógico baixo, a gente fala, por exemplo, que é o A barrado, e quando, deixa eu apagar aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Quando o cara está em nível lógico baixo, a gente fala que ele está barrado. Quando ele está em nível lógico alto, a gente fala que ele está normal, né? Abarrado B. Nesse outro aqui, vai ficar A e aqui B barrado. E a saída X,
a gente diz basicamente que é a soma dos dois, que é A barrado B, deixa eu fazer menor aqui, A barrado B, mais A B barrado, que é exatamente o que esse cara aqui significa, né? Como está descrito aqui embaixo, né? A barrado B mais A B barrado, né? Isso daqui que eu fiz é algo comum, né? Quando a gente trabalha com porta lógica, né? Quando a gente está trabalhando, está mexendo com a tabela verdade, né? E vocês vão precisar disso para uma atividade que eu vou deixar, que tá um mini projeto, está descrito aqui no final da aula. Vocês acompanharam bem isso daqui que eu fiz? Querem que eu faça de novo? Bom, silêncio, vou entender que sim, tá tudo ok. A outra porta que existe, a porta XNOR, ou porta não ou exclusivo, que é basicamente você negar a saída da porta XOR, né? E o símbolo dela é um ponto dentro de um círculo, né? Usar a mesma ideia da porta short aqui, a gente teria A barrado, B barrado, e nesse cara daqui é A, B, né? Então, o único jeito da gente ter nível lógico alto na saída da XNOR é se as duas entradas estiverem no nível baixo ou se as duas estiverem no nível alto. São as duas únicas possibilidades, né? E, né, como está descrito aqui, né, o A ponto B, né, o A XNOR B, ele é exatamente o A barrado B barrado mais a B, né? Essa operação quer dizer, no fundo, isso daqui. Bom, aqui estão alguns exercícios, né, que eu deixei para vocês, tá? Para vocês treinarem. Então, olha só. Para cada uma das expressões lógicas a seguir, desenhe o circuito lógico correspondente. Então, ó, aqui no caso do item A, é AB, C mais D, tudo barrado. Vou fazer isso daqui com vocês. A vezes B. Então, é AB, C mais D, todo mundo barrado. Isso, né? Aí B, isso. Então, vamos fazer por partes aqui. Eu vou, em primeiro, fazer o A e B. Então, eu tenho aqui a entrada A, tenho aqui a entrada B. Isso daqui é uma operação E, certo? Então, aqui a porta lógica E. E a saída dela aqui. Agora, aqui em verde, eu vou fazer o C mais D, que é o C ou D. Então, eu tenho aqui C, tenho aqui D,
certo? Então, essas duas operações estão feitas. Agora, aqui em azul, eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou fazer o que falta, né? Eu vou fazer o produto barrado. Então, olha só, eu vou fazer aqui, aqui, é uma porta E, barrada, na saída X aqui. Certo? Esse é o diagrama do... Seria o circuito lógico que fornece como saída essa expressão do item A. Tudo bem? Aí, algo semelhante, né, vocês vão fazer para os itens B e C. Aqui no exercício 2, eu peço para vocês montarem a tabela verdade, né, da saída X. Aí eu deixei como dica vocês montarem em primeiro a tabela verdade da saída X1. Aí, com ela, vocês montam a tabela verdade final, né? É uma opção, tá? Fica a critério de vocês, tá bom? E aí o pequeno projeto que eu deixei aqui para vocês, esse daqui. Vamos supor que uma certa aplicação necessitasse de utilizar um sistema digital composto por 3 entradas e uma saída. Então, eu chamei aqui as entradas de R, S e T, e vamos supor que é uma saída X qualquer. A descrição do funcionamento do sistema digital informa que sempre que a maioria das entradas for nível lógico 1, a saída deverá apresentar nível lógico 1. Então, o que a gente considera como a maioria das entradas? 2 delas ou as 3 estando em nível lógico 1, a saída vai estar no nível lógico 1. É isso que a gente espera. Aí eu deixei como dica, montem a tabela verdade, e daí na coluna da saída, vocês vão fazer exatamente isso daqui. Tá bom? Só que ao invés de vocês fazerem para 2 entradas como está aqui, vocês vão fazer para 3. Tudo bem? Então, ó, a ideia da tabela seria isso daqui. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1, opa, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 e 1. Não. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. É isso aqui. Beleza? Aí, como ele está pedindo que para a maioria das entradas em nível lógico uma saída vai ser 1, então seria para essa daqui, para essa e essa. Essas aqui é 1 e todas as outras é nível lógico 0 na saída. Tá bom?
É com essa tabela verdade que vocês vão trabalhar. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor. As dúvidas vai surgindo mais quando a gente vai fazendo as atividades. Então, amanhã tem a tutoria, né? Alguns de vocês têm tutoria comigo, outros com a professora Joyce ou com a professora Débora, tá bom? E eu já as orientei, né? Caso vocês surjam com alguma dúvida que elas não saibam como ajudar, para elas me passarem, que aí eu arrumo um jeito aí de ajudar vocês. Tudo bem? Bom, se ninguém tem nada aí para perguntar, a gente está encerrando a aula por aqui. Bom descanso aí para vocês. Qualquer coisa, amanhã a gente se encontra no atendimento lá da tutoria. Vou interromper aqui a gravação. Valeu, professor. Boa noite.